então ao nosso assunto. Estamos falando sobre o príncipe das potestades do ar. Estamos falando da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. E quero continuar com você o assunto que estávamos falando sobre a tentação de Jesus e o porquê Satanás ofereceu a Jesus Cristo no pináculo ali do templo. Lhe mostrou a terra e todos os reinos da terra e oferecendo a Jesus para adorá-lo. Então, eu quero continuar com você aqui no parágrafo 108 da mensagem. Você tem aí sua mensagem na mão, está acompanhando o nosso estudo aí. Então você tome a mensagem na mão e observe que todo esse estudo, todo o objetivo desse estudo nosso dentro da mensagem é mostrar para você que a palavra de Deus, ela se cumpre espiritualmente. Ela não se cumpre da forma como as pessoas estão ensinando, como os pastores estão ensinando, como as igrejas estão ensinando. Ela se cumpre de forma espiritual e é isso que o profeta veio nos mostrar em todas as mensagens que ele nos pregou. Então, creio que você já tomou aí o parágrafo 108 da mensagem Futuro Lar. Então eu quero com você continuar lendo aqui o parágrafo 108, não é? Para que nós possamos entender o que o profeta está dizendo aqui. Então vamos lá. Mombrana diz assim, parágrafo 108 da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Ele diz: observe rigorosamente enquanto tomamos isto. O arrependimento antediluviano então trouxe o batismo na água. Então, a terra natural passou pelo batismo na água quando o dilúvio caiu sobre a terra e ficou 40 dias e 40 noites a terra com água. Então foi o batismo na água. Então Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela para reclamá-la. Olha, então Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela para limpá-la. Olha aí, ó. E para reclamá-la. Então vem o próximo, a destruição do mundo segundo está agora. Então veja bem, irmão Brana falando, ó, todo o pecado que está nos céus acima. Parágrafo 108 da mensagem Futuro Lar. Veja o irmão Brana falando, ó, todo o pecado que está nos céus acima. Acima onde? Na atmosfera, no ar. Por que esse pecado, por que essas enfermidades, germes de enfermidades, por que os tufões, por que os relâmpagos estão na atmosfera, no ar? Você vai ver o irmão Brana falando aqui na mensagem. Por que estão lá? Porque Satanás, o mesmo que ofereceu a terra a Jesus, lá na tentação de Jesus, ele é o príncipe das potestades do ar, ou seja, ele é o príncipe dessa atmosfera, ele tem o controle dessa atmosfera. Então, vamos ver o irmão Brana falando sobre isso, olha só. Então vem o próximo, a destruição do mundo segundo está agora, todo o pecado que está nos céus acima. Aí ele diz assim, ó, detém, ó, cadê? Acima. Ele é o príncipe do poder do ar. O irmão Brana falando. Quem que é o príncipe do poder do ar? A Bíblia disse lá, onde nós lemos. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Então o irmão Brana vem e diz assim, ó, ele quem? Satanás. Ele não deixa reticências. O que ele não deixa? Ele detém as bênçãos de Deus. Ele impede. Ele sendo o príncipe das potestades do ar, ele impede que as bênçãos de Deus, que o poder de Deus, que o poder santo de Deus, que é a palavra, desça na terra. Desça na terra. Então, é por isso que a terra precisava ser purificada com o fogo, para que Satanás, com esse poder da atmosfera, fosse destruído. Então veja bem, ó, Deus queria descer com as suas bênçãos. Que bênçãos são essas? Cura divina,
batismo com o Espírito Santo, poder da palavra, revelação da palavra. Deus queria descer com a salvação. Deus queria descer com o rapto, com o arrebatamento. Deus queria descer com a ressurreição dos mortos. Ele queria descer com as suas bênçãos. Mas a atmosfera, o príncipe do poder do ar, impede. Veja, não sou eu que estou falando, irmão. Você está lendo aí na sua mensagem agora, parágrafo 108 da mensagem, o futuro lá, o irmão Branham dizendo assim, ó, ele não deixa reticências. Ele quem? Satanás. Não deixa, ele detém as bênçãos de Deus. Aí o irmão Branham diz assim, ó, continuando aí, ó. Dali vem trovões de relâmpagos, dali da onde? Da atmosfera, do alto. Os trovões vêm dali. Os relâmpagos vêm dali. As tsunamis vêm dali. Os terremotos vêm dali. Os germes, as bactérias, as doenças, o câncer, tudo vem dali. São colocados, são derramados por Satanás sobre essa terra. Então o irmão Branham diz assim, ó, ele detém as bênçãos de Deus. Dali vem trovões de relâmpagos e açoitam a terra. E todas as coisas do céu, camadas de gelo e chuvas e tufões, tormentas, todas essas coisas que vêm de cima, ó, tá vendo? As quais são Satanás, o príncipe do poder do ar. Agora, eu quero que você volte comigo no parágrafo 68 dessa mensagem. Vai aí, enquanto eu estou falando, você vai folheando aí já. Vamos voltar de novo ao parágrafo 68 dessa mensagem. Você vai entender por que Satanás ofereceu essa terra a Jesus Cristo. Por quê? E por que Jesus Cristo não aceitou o argumento de Satanás? Por quê? Veja bem. Nós vamos lá no parágrafo 68 da mensagem. Acompanhe comigo aí. Parágrafo 68 da mensagem Futuro Lá. E aí nós vamos entender o seguinte. Veja, olha o irmão Branham falando. Tudo isto existe nos céus, a atmosfera. Nós já lemos lá no 108. O irmão Branham falando que tudo isso, tudo que há na terra, pecado, política, religião, enfermidades, doenças, tudo. Olha o irmão Branham falando aqui, ó, 68 da mensagem Futuro Lá. Tudo isto existe nos céus. Aonde? Que lugar dos céus? Na atmosfera. Então, germes de bactérias existem na atmosfera. Doenças, política. Olha o irmão Branham falando, ó. E a terra, a qual está agora, esta terra possui estas coisas. Porém, não foi feita para esse propósito. Então, a terra não foi feita para ter doença. Nenhum de nós, os seres humanos, não foi feito para ter doença. O ser humano não foi feito para ter demônios. Olha o irmão Branham falando, ó. Ela não foi feita para esse propósito. O que trouxe isso para a terra? O pecado causou isto. O profeta irmão Branham falando. Ela foi feita por Deus. Foi Deus quem criou essa terra. O Criador. Porém, tudo e todos os nossos corpos, nos quais vivemos, foram postos na terra, quando Deus a criou. Pegou o ponto? Veja bem, irmãos. Todos os corpos, todos os seres humanos, todos foram postos no pó da terra, quando Deus criou a terra. Agora eu quero que você capte o segredo. O corpo de Paulo foi colocado ali. Presta bem atenção. O plano de Deus estava ali, no pó da terra. O corpo de Paulo foi colocado nessa terra. O corpo dos 7 anjos, os homens a qual Deus usaria para cumprir o seu plano aqui na terra, foram colocados no pó da terra. Satanás foi até Jesus e ofereceu a ele essa terra. Por quê? Porque se Jesus Cristo não fosse a palavra,
e ele tivesse discernido, se não fosse ele, o Criador da terra, e soubesse que naquele pó da terra estava o corpo dos 7 anjos, se ele aceita aquele propósito de Satanás, irmãos, toda a raça humana estaria perdida. Todos. Por quê? Porque não haveria os homens chamados por Deus desde a fundação do mundo para pregar e trazer a palavra de Deus que nos transformaria, que mudaria a nossa mente. Não haveria um profeta hoje, não haveria o irmão Branham, porque o corpo do irmão Branham estava no pó da terra e haveria de ser manifestado no último dia. Então, olha o irmão Branham falando, veja, porém, tudo e todos os nossos corpos, veja o irmão Branham falando, os nossos corpos, nos quais vivemos, foram postos na terra quando Deus a criou. Então, quando Deus criou a terra natural, quando Deus a criou, colocou no pó da terra todos os corpos. O meu estava lá, o seu estava lá, mas estava lá o corpo de Paulo, estava lá o corpo de Irineu, estava lá o corpo de Martim, estava lá o corpo de Columba, o corpo de Lutero, o corpo de Wesley, todos os 7 anjos que formam esse segredo da pirâmide, que é Cristo, estavam no pó da terra. Por isso Satanás foi até Jesus Cristo, ofereceu a ele a terra, porque se ele aceita a terra, dessa forma que Satanás estava oferecendo, Satanás dominaria e faria o que ele quisesse. Ele não teria mais, ele teria domínio sobre Cristo. E nós estaríamos perdidos. Em vão seria o sacrifício do Calvário. Mas Jesus Cristo sendo a palavra, você vai ver o profeta falando aqui. Veja, porque você é procedente do pó da terra. Todos nós viemos de lá. Todos os mensageiros vieram de lá. Porque você é procedente do pó da terra. Quando o próprio Deus a criou, tudo foi posto aqui. Estiveste em seu pensamento, e nele o grande eterno, eras o pensamento, o qual é seu atributo. E agora, quando o pecado fez com que tudo isso acontecesse, foi o pecado que trouxe, foi o pecado que fez de Satanás o príncipe das potestades do ar. Então, sendo ele o príncipe das potestades do ar, através da atmosfera, presta bem atenção, ele trouxe germe de enfermidade, ele trouxe pecado, política, ele trouxe tudo isto na terra. Veja o Membrana falando, se você voltar um pouquinho no 67, ele vai dizer assim, agora observe, cardos, germes, toda enfermidade, coisas serão completamente tirados. É esse ponto que eu quero que você pegue aí também. Tudo isto que existe na terra agora, sistemas feitos pelos homens, políticas, pecados, toda a classe de espírito maligno com o qual o mundo está contaminado. E todos os céus acima de nós, aqui está contaminado com espíritos malignos. Por quê? Porque Satanás é o príncipe das potestades do ar. Então de lá vem todo esse derramamento de coisas ruins, de coisas malignas para a terra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, e aí que nós vamos tomar o ponto, irmãos. É que eu quero que você veja o ponto. É que eu quero que você observe. Fica Deus de braços cruzados olhando Satanás dominar a terra? É aí que entra o ponto. Fica Deus parado olhando Satanás fazer o que ele quer? Causar tsunamis, tufões, terremotos, furacões. Ele envia o Espírito Santo, o fogo santo de Deus, sobre a terra onde a noiva irá morar. E aí é que agora nós saímos do natural, da terra natural, para a terra espiritual. E aí eu pergunto para você nesse momento. O irmão Branham, foi dito a ele que se ele não bebesse, não fumes, não bebas, nem corrompas o teu corpo, porque eu, Deus, o Espírito Santo, ele disse, eu tenho uma obra
para você fazer quando ficares mais velho. Então, essa terra Branham, William Marion Branham, ela é queimada pelo fogo de Deus. Eu quero ler aqui para você na mensagem. Olha aqui, ó. Ela é queimada pelo fogo de Deus. Pelo fogo de Deus. Ela é queimada pelo fogo de Deus. E quando ela é queimada pelo fogo de Deus, Satanás não tem mais domínio sobre essa terra. Por isso o irmão Branham podia orar pelo câncer e o câncer caía na plataforma. Por isso, irmão Branham, você vai lembrar que quando o irmão Branham estava naquela montanha e aquela tempestade, o tempo começou a fechar, Satanás começou a fazer com que o tempo se fechasse. E veio uma tempestade de neve, aquilo poderia ter matado o profeta. O profeta começou a descer a montanha correndo para não ser atingido por aquela tempestade. Mas o Espírito Santo que queimou a terra, que encheu essa terra Branham, disse para ele: volte lá em cima da montanha. Volte lá. O irmão Branham, obedecendo à voz do Espírito Santo, subiu a montanha de volta, ao contrário do que muitos de nós, ou todos nós faríamos. Nós correríamos daquela tempestade. O irmão Branham, segundo a voz do Espírito Santo, sobe de novo até a montanha, até o topo da montanha. E quando ele chegou lá naquele topo da montanha, o Espírito Santo disse para ele: fale a palavra. E o irmão Branham olhou para a tempestade de neve, tufão. Ele poderia ter morrido naquela montanha, mas, segundo a voz do Espírito Santo, ele disse: tempestade, pare. A terra, que foi queimada pelo fogo santo de Deus, o Espírito Santo, falou a palavra, e naquele mesmo instante, a tempestade parou. E o irmão Branham conta na mensagem que o sol começou a brilhar sobre aquela cidade. E nem um vestígio de tempestade, nem um vestígio de neve. Tudo ficou com o sol brilhando novamente. Agora eu quero terminar essa mensagem, quero terminar essa nossa conversa com esse parágrafo aqui. Ó, esse parágrafo 106 da mensagem. Para nós terminarmos. E eu espero que você possa entender que essa terra que é queimada pelo fogo, essa terra que é purificada, para que Jesus Cristo venha habitar nela, e habitando nela, ele pode fazer as obras maiores. Por isso que o irmão Branham pôde orar pelo câncer, e o câncer cair na plataforma. Por isso que o irmão Branham tinha controle da tempestade. Por quê? Porque Satanás, naquele momento, foi destruído pelo fogo santo de Deus, o lago de fogo. É ali que ele é lançado, no lago de fogo, da palavra. E a palavra destrói Satanás. Ele não pode mais ter domínio sobre a atmosfera, porque agora ali está a terra, que foi purificada por Deus, pelo fogo santo da palavra. E agora ele tem o domínio sobre Satanás. Por isso ele pôde falar para o câncer cair na plataforma. Por isso, na mensagem, no filme, o fundo clama ao fundo, você vê o irmão Branham orando por uma mulher que tem uma bola de câncer na sua garganta. E quando o irmão Branham termina de falar a palavra e discernir os pensamentos e as intenções do seu coração, aquela bola de câncer já não está mais ali. Por quê? Satanás é o príncipe das potestades do ar. Todo germe, bactéria, doenças, pecados vem de cima, como disse o profeta. Mas Deus queima a terra. E Satanás é lançado nesse lago de fogo, que é o fogo santo de Deus. A palavra voltando a nós novamente através de um profeta. Então, quando essa palavra volta nessa terra, Jesus Cristo pode vir, colocar seus pés, ou seja, viver nessa terra novamente. Então, o irmão Branham tinha domínio sobre as enfermidades, qualquer enfermidade. Eu não vou ficar aqui contando para você, mas se você entrar no YouTube ou tomar as mensagens do profeta, você vai ver tantos testemunhos de curas que houve no ministério do profeta. Por quê? Satanás não podia mais dominar. Deus enviou um profeta e ele habitou nesse profeta para dominar sobre Satanás. Satanás é destruído pelo poder da palavra de Deus que estava no profeta. Então, para nós terminarmos aqui, o irmão Branham diz assim, notem,
o batismo de fogo a purificará do pecado. Por isso que Mombrana disse assim, isso não foi para mim, isso é para vocês, porque eu creio. Pecado é incredulidade, mas uma vez que ele foi purificado do pecado, então agora ele, crendo em Deus, ele podia operar sobre toda a enfermidade. Nada pararia diante da sua oração. Espero que você entenda isso. Das enfermidades, veja, purificado do pecado, das enfermidades, olha aí, qual foi a enfermidade que parou diante do profeta? Nenhuma. E dos germes de enfermidade, dos pecadores. Você lembra daquele homem que veio até o profeta como uma serpente cascavelando e disse que destruiria o profeta, que mataria o profeta. E ele já tinha feito isso com muitos pregadores que tinham ali. Ele já tinha fechado muitas igrejas que passaram por ali. Mas naquele momento, aquele homem não estava diante de um simples pregador, não estava diante de um homem qualquer. Ele estava diante de Deus, ele estava diante da palavra feita carne. E quando ele estava diante da palavra, ele não pôde prevalecer. Vocês conhecem a história. Então, irmão Brana diz assim, purifica das enfermidades, dos pecadores, quer dizer, dos incrédulos, do diabo e de todo o seu grupo. Ele será lançado no lago de fogo. Olha, irmão, se você não viu ainda que o irmão Brana, que o Espírito Santo, o poder de Deus, que estava sobre a vida do irmão Brana, era o lago de fogo, em que Satanás foi lançado e não pôde mais enganar, não pôde mais operar, não pôde, diante do profeta ele não podia. E aí é que os céus podem se abrir e o Espírito Santo derramar sobre nós a revelação dos 7 selos. Por quê? Porque essa atmosfera da qual o príncipe das potestades era Satanás, impedia que essas bênçãos da palavra descessem sobre nós. Mas agora, quando ele envia um profeta, esse profeta é purificado, esse homem, essa vida é purificada. E agora as bênçãos de Deus, da palavra, a revelação pode descer sobre nós. Amém? Então espero que você esteja entendendo. Então, irmão Brana, continuando, ele diz assim, ele será lançado no lago de fogo. Fogo santo de Deus. Que fogo é esse? É fogo inextinguível. Ora, irmãos, não é esse fogo natural que as pessoas estão esperando acontecer com a terra. Não. Jesus Cristo não pisa nessa terra pecaminosa, essa terra cheia de doenças, de enfermidades, de demônios. Jesus Cristo não pisa nessa terra. Mas ele vem numa terra espiritual. Ele vem em um homem. Nós vamos ler aqui. Espere um pouquinho. Não pare de ler. Nós vamos ler aqui na mensagem. Veja. Fogo santo de Deus. Descendo do céu de Deus. E a queima. Queima essa terra. Que terra? A terra Brana. A terra profética. Então ele diz assim. Notem. Para prepará-la para que Deus habite nela. Olha aí, Porque Deus, no novo mundo que virá, que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, nesse novo mundo que virá, não é? Mombrana podia dizer aqui que virá, porque ainda ia se cumprir aquilo na abertura dos selos. Mas hoje, com a revelação de Jesus Cristo, eu posso dizer que já veio, já aconteceu. Se você entender isso, você vai poder dizer, isso já se cumpriu. Já aconteceu. Veja, no novo mundo que virá, morará na terra, agora o irmão Brana está falando da terra espiritual, e ele diz assim, porque a irmão Brana, irmão Brana fala como se fosse uma pessoa perguntando, você diz, Deus, mora ele no coração humano? A irmã Brana diz assim, porém, ele e a noiva se convertem em um. Está vendo? Deus, Jesus Cristo e a noiva se convertem em um. Um irmão perguntou ao irmão Brana um dia, irmão Brana, haverá um ministério para a noiva antes do arrebatamento? O irmão Brana disse, sim, é esse que estamos experimentando
agora mesmo. Então, irmãos, por favor, você que crê nessa mensagem, pare de crer que o ministério da noiva são esses pastores que estão no mundo pregando a mensagem. Esse não é o ministério da noiva. O ministério da noiva, a noiva de Jesus Cristo, era o irmão Branham. Deus, Jesus Cristo e o profeta, a noiva, se tornam um. Por isso que as obras de Cristo foram vistas no ministério do profeta, que era o ministério da noiva. Eles se tornam um. E eles vão ao seu lar no novo mundo. E o mesmo plano de redenção é usado para remir a ambos, o mundo e as pessoas que viverão nele. O mesmo plano é usado. Então esse novo mundo que desce do céu, essa cidade que desce do céu é Cristo. E ela desce do céu transformada uma nova terra. Então, qual é o lugar de adoração escolhido por Deus? É o coração do homem. E isso se cumpriu no ministério, na vida do nosso amado irmão William Marion Branham. Encerramos aqui esse vídeo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos. E continuamos numa próxima o nosso estudo. Amém.